Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 20. E estes mesmos versos serão expostos nessa manhã. Nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, aqui estamos nós, como teu povo, para receber da tua parte a tua palavra. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Confronta o nosso coração a fim de que temamos ao Senhor, mas nos faz ver uma fração ainda maior da grande glória que há no nascimento do Cristo, do nosso Senhor. Ó Deus, que o Senhor produza em nós uma fé viva, um coração zeloso pela tua glória. Fala conosco nessa manhã, Senhor, a fim de que tal objetivo seja conquistado. Que o teu Espírito produza em nós essa visão da grandeza de Cristo nosso Redentor. Nós te pedimos, orando em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O Natal é, sem dúvida, o feriado cristão mais comemorado como um feriado secular. Pense você mesmo, como você comemorou o Natal? Você comemorou o Natal como um cristão? Ou comemorou o Natal como um pagão? O Natal tem significado simples, irmãos, mas ao mesmo tempo bastante profundo. E a data do nascimento do Senhor, se você já está pensando nisso, ela é menos importante do que o significado do nascimento do Senhor. É exatamente por isso que a Bíblia não fala especificamente da data
em que o Senhor nasceu, mas ela fala muito sobre o significado do seu nascimento. O Natal é, sem dúvida, um feriado cristão que precisa ser recristianizado. E por quê? Porque os seus símbolos mais importantes deram lugar ao consumismo e ao entretenimento, que são dois grandes ídolos da nossa cultura. É por isso, irmãos, que o significado do Natal precisa ser relembrado, enfatizado e anunciado. Veja, por exemplo, como a Escritura apresenta o Natal. Se você olhar desde o começo em Gênesis, havia ali a promessa de que um descendente viria. E essa promessa é concluída no Novo Testamento. Mas pense um pouco antes da promessa, porque a promessa foi feita depois da queda dos nossos primeiros pais. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? O primeiro dia da criação é marcado pela criação da luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Mas note como a linguagem histórica se sobrepõe à linguagem teológica. Por quê? Quando nossos primeiros pais pecaram, eles foram afastados da luz que Deus tinha criado. Era necessário que uma nova luz viesse. E é isso que acontece com a vinda de Cristo. O menino traria luz nas trevas. O Cristo seria aquele que dissiparia as escuridões do pecado. Meus irmãos, o Natal precisa ser celebrado porque ele manifesta o governo soberano, a graça soberana de Deus e a proclamação de Deus ao seu povo. Os crentes do passado celebravam o Natal, e quando eu falo passado, são os crentes da história bíblica. Pense, por exemplo, no registro que o médico Lucas nos fez. Nós lemos hoje o capítulo 2, mas desde o capítulo 1, Lucas está contando como o Natal é celebrado. E o Natal é celebrado com cânticos, com alegria, com esperança. Veja, Lucas registra 4 cânticos natalinos no começo do seu evangelho. O primeiro cântico, o cântico de Maria, chamado de Magnificat. O segundo cântico, exposto pelo seminarista na semana passada, o cântico de Zacarias, chamado Benedictus. O terceiro cântico, o cântico dos anjos, chamado Glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas, que faz parte do texto que nós lemos. E o último cântico de Simeão, que começa no verso 21, contexto, e vai até o 38. O cântico dos anjos, que é descrito aí nos versos 13 e 14 do texto que nós lemos, dentro do seu contexto, apresenta a nós 3 cenários da narrativa que culminam na manifestação da glória de Deus na história, irmãos. E nós veremos como a glória de Deus se manifesta na história humana de 3 formas. A primeira delas, no primeiro cenário descrito pelo evangelista, é o Natal manifesta a condução absoluta de Deus na história. Vou repetir. O Natal manifesta a condução absoluta de Deus na história. Se você não entender condução, você pode trocar por governo. O Natal manifesta o governo absoluto de Deus na história. O nascimento de Jesus acontece em condições nas quais as ações humanas cumprem exatamente os propósitos e decretos divinos, meus irmãos. O nascimento de Jesus, portanto, é uma lembrança de que Deus está no controle da história o tempo todo. Veja, o texto começa nos dizendo que houve um decreto do imperador. E esse decreto demonstra a autoridade de César. Ele mandou que todo mundo fosse alistado, ele queria fazer a contagem do povo, muito provavelmente para recolher os impostos devidamente. Mas note como o decreto de César coopera com a profecia feita há 700 anos antes de Jesus Cristo por Miqueias, que se refere a Belém como a cidade do nascimento do Messias. Isto é, em perspectiva terrena, o que atrai José e Maria a Belém é o censo imperial. Mas em perspectiva divina, o que atrai é o próprio Deus realizando o cumprimento da sua promessa. Os decretos humanos são sempre subordinados aos decretos divinos. Os decretos humanos são sempre subordinados aos decretos
divinos. José e Maria sobem da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, e não acidentalmente também, irmãos, eles pertencem à família de Davi. E também o Antigo Testamento dizia que o Messias viria da descendência de Davi. O Deus que governa a história fez não apenas que o Messias nascesse no lugar que ele deveria nascer, fez com que ele nascesse na família que ele deveria nascer, e isso identifica Jesus como o verdadeiro rei messiânico. Algumas pessoas podem pensar, mas e a descendência de Maria? Veja, a linhagem de Maria é debatida, enquanto José é comprovadamente da casa de Davi. Mas ao assumir a paternidade legal de Jesus, ele transfere o direito da casa davídica, o direito dinástico, legitimando então o título que vem para Jesus em todo o Novo Testamento, filho de Davi. Lembrem-se daquilo que o cego disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, a ascendência de Jesus e o local do seu nascimento não são meros acasos biográficos, mas são provas da condução absoluta de Deus que governa a história para cumprir suas promessas. Não são acasos biográficos. O texto quer identificar Jesus como o Messias prometido. Veja bem, o Messias não tinha vindo ainda, e não virá outro. Deus queria que nós soubéssemos que aquele é o Messias. Jesus é o único Messias de Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo exato, o tempo decretado por Deus na história. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Cristo nasceu exatamente conforme os decretos e promessas de Deus, e só há salvação em Cristo, pois só Ele é o Messias, filho de Davi, que nasceu em Belém. Mas a vinda de Cristo, irmãos, não é apenas algo que diz respeito à nossa eternidade, mas também à nossa segurança hoje, agora. Jesus não nasceu em Belém por um acaso do destino, mas por um decreto do alto. Da mesma forma que a sua vida, meu irmão, não é um conglomerado de acidentes. Se for acidentes, é só na sua perspectiva, na divina não. O Deus que orquestrou a história da salvação é o Deus que orquestra a sua história. É o Deus que está no controle da sua história. Ele é o Deus da providência. Então, entre tantas coisas, o Natal também nos convida a descansar no Deus da providência, porque o Deus da providência está no controle de cada detalhe da história humana, não só naquilo que diz respeito ao nascimento de Jesus. Mesmo quando os poderosos ameaçarem a nossa segurança, quando o cenário for desconfortável, Deus está no controle. Lembrem-se, meus irmãos, as ações humanas são subjugadas pelos decretos divinos. Sempre. Sabe o que isso aponta? Que nós devemos nos arrepender das nossas ansiedades e confiar no Senhor da história. Se Ele arquitetou a história de maneira tão detalhada e precisa, a ponto de que o Messias nascesse no momento exato, no lugar exato, na família exata, você acha que Ele não está no controle da sua história? O Natal é uma lembrança de que Deus está no controle, irmãos, e nós podemos descansar. O Rei nos levará para a eternidade. Ele não nasceu para falhar, Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, vitorioso. Deus está no controle, descanse, o Natal é uma lembrança disso. Veja, Jesus poderia ter nascido em uma família rica, mas os versos 6 e 7 mostram que o Senhor Deus quis fazer diferente, quis que eles nascessem em uma condição humilde. Mas sabe de uma coisa? A tradição religiosa muitas vezes exagera nas suas fantasias, nos eventos do nascimento de Jesus. E a nossa visão do nascimento de Jesus e do significado do nascimento precisa ser uma visão orientada pela Escritura, e não pelas fantasias, pelos folclores ou pelos presépios que você e as suas crianças acabam vendo, quer queiram ou não. E esse texto, embora não trate de todas as fantasias existentes, eles
ele nos mostra pelo menos 3 coisas que contradiz as fantasias que as pessoas dizem sobre o Natal. A primeira delas é a seguinte: Maria não chegou em Belém já dando à luz. Tem histórias que contam que Maria estava lá assim, batendo na porta: por favor, meu filho precisa nascer. Não, não é bem assim. O texto diz claramente, irmãos, veja o verso 6, estando eles ali, eles estavam ali por algum tempo já, eles já tinham sido recepcionados, tá bom? Aconteceu completarem-se-lhes os dias, aconteceu que os dias se completaram enquanto eles estavam lá. E ela deu à luz ao filho primogênito. Por isso, a família do Salvador já estava em Belém há algum tempo. Não estava chegando e o menino nasceu. Tá? Essa é a primeira fantasia que precisa ser corrigida. E que Lucas deixa claro que não foi assim. A segunda é que Lucas enfatiza que Maria deu à luz ao seu filho primogênito e não filho único. Veja bem, irmãos, Lucas começa a narrar a história, mas ele já tem o conhecimento de toda a história, da história completa. Ele já conhece o Cristo que ascendeu aos céus. Ele sabe toda a história. Se Maria tivesse tido uma virgindade perpétua, então Lucas teria usado outra palavra, como deu à luz ao seu único filho. Não é isso que ele faz. João faz isso quando se refere a Jesus como o único filho de Deus. E usa uma palavra específica para se referir ao único filho. Enquanto Lucas aqui se refere a Jesus como o primeiro filho. Se tem um primeiro, há um segundo. Por isso, Maria não teve uma perpétua virgindade. Uma outra fantasia que é relembrada no Natal. Em terceiro lugar, irmãos, a hospedaria citada aqui não era uma espécie de hotel do primeiro século. Não era. Havia hospedarias nesse formato, que as pessoas pagavam para ficar. Mas a que é citada aqui não é isso. Às vezes as pessoas pensam que procuraram um hotel e não achou, e aí teve que ficar lá entre os animais. Bom, veja bem, as casas daquele período, irmãos, eram compostas de 3 cômodos. 2 cômodos maiores e um cômodo pequeno. Nesse cômodo pequeno, que ficava bem na entrada da casa, é onde os animais eram colocados à noite. Existia uma elevação para um segundo cômodo. Esse segundo cômodo era chamado de o cômodo ou o quarto da família, que tinha uma elevação. Tinha uma mureta que separava o lugar que ficavam os animais para esse quarto da família. E o terceiro quarto era o quarto chamado de hospedaria. Ou seja, eles estavam em uma casa de alguma família ou amigo conhecidos. Mas o quarto de hóspedes já tinha sido ocupado. Então, o que a família fez? Recebeu a família de José e Maria na casa, no cômodo da família. Então, veja bem, irmãos, a manjedoura realmente era um coxo, mas Jesus não nasceu e foi colocado entre os animais. Tá? Ele estava acomodado no cômodo da família. Pastor, mas isso não era algo chique? Não, isso era algo simples. Algo bastante humilde. Entenda, Deus quis que ele nascesse em uma condição humilde, mas a gente não precisa fantasiar para dizer que Jesus foi colocado entre os animais. Isso não é verdade. Então, quando você vir os presépios e for inevitável, explique isso às suas crianças para que elas cresçam com uma visão bíblica do nascimento do Salvador e não com uma visão fantasiosa. Mas veja, irmãos, o que Lucas está contando para a gente? Por que ele dá esses detalhes? Ele quer que nós saibamos que Jesus nasceu em uma família humilde, simples, em condições humildes. O rei do universo, sem dúvida alguma, deveria ter sido colocado em um berço de ouro e não enfaixado com um pano, como se fazia com os bebês de famílias mais pobres. Mas o Deus que conduz a história quis que o seu filho nascesse em uma família simples e pobre. E esse filho cresceu confiando na providência de Deus. Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos, não de bens, mas de comunhão com Deus, irmãos. Lembre-se bem que o Deus que determinou a condição humilde de Jesus é o Deus que determina a sua condição hoje. Ele é o Senhor da história.
Então você não deve ficar irado pela sua simplicidade, pobreza, falta de conhecimento, falta de habilidade em alguma área, e nem deve se orgulhar porque tem algum bom sustento, boas oportunidades, boa inteligência, porque afinal de contas, você é o que é, tem o que tem, está o que está onde está, porque Deus quer. Ele é o Senhor da história. É isso que o Natal nos lembra, meus irmãos. O Natal manifesta a condução absoluta de Deus na história. Essa foi a primeira verdade que nós vimos. Agora, nos versos 8 a 14, nós veremos uma segunda verdade. O Natal manifesta a revelação graciosa de Deus na história. O Natal manifesta a revelação graciosa de Deus na história. O nascimento de Jesus, então, é anunciado por anjos a pastores humildes. Os pastores eram rejeitados pela comunidade da Palestina, irmãos, especialmente pelos judeus. A linguagem de Lucas demonstra que Deus escolhe os seus em Cristo, pobres ou ricos, e os chama das trevas para a luz por iniciativa divina e não humana. E isso provoca a adoração dos anjos. É basicamente isso que nós vemos. Não sei se você sabe, mas quando um recém-nascido nasce na família real britânica, é colocado um cavalete de ouro no pátio do Palácio de Buckingham, para informar o nome da criança, o dia do nascimento e coisas do tipo. As pessoas podem ver a data, o nome da criança, mas para visitar um membro da família real recém-nascido, ou você é o médico da criança, ou você é alguém de alto patamar político da Inglaterra, ou você é um membro da família. E alguns membros da família também não podem. Mas o nascimento do Rei do Universo não foi assim, irmãos. Ele não foi notificado em um cavalete de ouro. Ninguém ficou sabendo. A maioria das pessoas da Palestina nem tiveram notícia, e algumas que tiveram a notícia de que o Filho de Deus nasceria, tinham intenções cruéis. Lembre-se de Herodes, por exemplo. Mas quem foram as primeiras pessoas a serem avisadas? Quem Deus escolheu para avisar primeiro? Quem foram aqueles que ficaram sabendo do nascimento do Salvador em primeira mão? Os pastores que trabalhavam na vigília da noite cuidando das suas ovelhas. Irmãos, os pastores eram rejeitados pela sociedade israelita nos dias de Jesus. Por causa do seu ofício, eles não podiam cumprir os rituais de purificação do templo e nem cumprir muitas das detalhistas leis do Antigo Testamento. Leis dietéticas, leis cerimoniais e até mesmo algumas leis civis. Eles raramente estavam purificados de acordo com a perspectiva dos religiosos da época. Eles eram desprezados pelo mundo, mas o Senhor revelou a eles o acontecimento mais importante da história, em primeira mão. Não é curioso, irmãos, que o nascimento de Cristo é contado em primeiro lugar para a gente rejeitada pela cidade, e a primeira pessoa que vê a ressurreição de Cristo é uma pessoa também rejeitada pela sociedade? Não é curioso que Deus se revela graciosamente a gente indigna, ou melhor, a gente que sabe que é indigna e que todo mundo vê que é indigna? E o texto estabelece ainda um contraponto. Veja, os pastores estavam imersos nas trevas da noite. Lembre-se, irmãos, naquele período não havia nada de energia elétrica, não tinha lanterna. E aí um anjo do Senhor se apresenta a eles e a glória do Senhor brilha ao redor deles. Esse evento, além do seu sentido histórico, carrega um sentido teológico. Eles estão nas trevas e o que acontece? A glória do Senhor brilha com a vinda do anjo.
O que o evangelista está mostrando, irmãos? Ele está demonstrando que Deus não despreza os pobres, os marginalizados, os rejeitados pela sociedade. O Natal é a manifestação da graça de Deus que salva pecadores de todas as etnias e de todas as classes sociais. É a lembrança, meus irmãos, de que pessoas em situações difíceis, de pecado, de miséria, podem ser transformadas em Cristo Jesus. O Natal é a lembrança disso. As pessoas que às vezes você passa e vê na rua, em situação de rua, um alcoólatra, um dependente químico, a luz pode brilhar sobre eles. Se Deus tomar a iniciativa, eles podem sair das trevas para a luz. Agora, imagine-se durante a noite num campo aberto, como eu disse, sem qualquer tipo de iluminação, e de repente um anjo se apresenta a você e a glória de Deus brilha. É natural que os pastores ficassem temerosos, exatamente como eles ficam. Mas o anjo diz que eles não precisam temer. Por quê? Porque ele veio trazer boas notícias. Olha o que diz os versos 11 e 12. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. O anjo descreve aqui 3 características da identidade de Jesus, irmãos. Preste atenção. Salvador, Cristo e Senhor. E isso traria alegria aos pastores e a todo o povo. Em primeiro lugar, o menino rei seria o Salvador, aquele que livraria o seu povo da condenação e proveria a libertação dos impérios do mundo. Contudo, o menino não seria apenas o Salvador, ele era também o Cristo de Deus. E vale ressaltar que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tem gente que acha que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Não, não é. Cristo é o título que substitui a palavra hebraica para Messias. Cristo é Messias em grego. Ele é o ungido de Deus, e isso denota que quem estava nascendo era o rei. Ele era o Salvador e o rei messiânico que se assentaria no trono de Davi. Por isso também a ênfase do evangelista de que José pertencia à casa de Davi, de que Jesus nasceu em Belém, e aí por diante. Mas o título mais estarrecedor, irmãos, é Senhor. Esse é o título mais estarrecedor. Em primeiro lugar, ele se contrapõe a César, que acha que é o senhor do império. O Senhor do mundo estava nascendo. E ele é diferente de César. Ele não precisa contar ao seu povo. O seu povo já está contado. Mas em segundo lugar, esse termo Senhor evidencia que na mentalidade dos evangelistas e dos profetas do Antigo Testamento, o Messias seria o próprio Deus entrando na história humana. E mais do que isso, se revelando a pecadores indignos. Qual foi a última vez que Deus realmente andou com os homens, irmãos, antes do nascimento de Jesus? Apenas no Éden. Não sei se você se lembra, quando Adão e Eva pecaram, o texto nos dá um sinal de que Deus vinha na viração do dia. A gente não sabe bem o que significa viração do dia lá em Gênesis. Mas Deus aparecia para andar com o homem. E aí ele encontra Adão e Eva escondidos, por causa do seu primeiro pecado. Depois o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim e jamais ele anda com os homens novamente. Talvez você pense, pastor, mas teve algumas aparições divinas, chamadas às vezes de teofanias, cristofanias, mas Deus não permanecia andando com os homens, irmãos. Eram aparições e manifestações rápidas de salvações específicas, como no caso dos meninos jovens jogados na fornalha, em que o quarto elemento aparece na fornalha. Mas Deus jamais andou com o homem desde o Éden até o nascimento de Jesus. O que o anjo está revelando aos pastores é algo extraordinário. Ele está dizendo o seguinte: Deus voltará a andar com vocês. É isso que é o Natal. É isso que ele está dizendo. Muitos não vão perceber que Deus está andando com vocês.
muitos não vão reconhecer a glória de quem Ele é, a não ser que Ele queira revelar a sua glória. Aqueles a quem Ele se revelar conhecerão a Deus em sua magnitude. E Ele escolheu algumas pessoas específicas para serem suas testemunhas e testemunhas de sua glória. E isso é motivo de grande alegria. É isso que o anjo está dizendo para eles. Então, quando os anjos dão essa mensagem estarrecedora aos pastores, irmãos, subitamente aparece junto com o anjo uma milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lembre-se, um outro detalhe muito legal, muito interessante. Como Deus guarda a entrada do jardim do Éden depois que Adão e Eva são expulsos? Ele coloca anjos na entrada do jardim para que o homem não pudesse mais acessar. Mas agora os anjos vêm trazer a notícia de que Deus entrará no mundo novamente. Vai andar com os anjos. E isso provoca a adoração celestial. Isso provoca a adoração dos anjos. Os anjos adoram o Deus que se fez homem. Os anjos adoram o Deus que salva pecadores, porque Ele operou de maneira sábia, profunda, misteriosa, maravilhosa a salvação dos perdidos, ao assumir a natureza humana para salvar humanos. Percebam, irmãos, entre tantas pessoas, Deus escolheu os simples para revelar essa mensagem profunda. Ele não escolheu em primeiro lugar os poderosos do mundo, Ele escolheu os marginalizados, os pecadores. Então, se você conhece Jesus como o Senhor, Cristo e Salvador, então a única resposta possível que você pode dar é gratidão. Deus escolheu você, Ele revelou a verdade a você, a iniciativa foi dEle, como foi dEle com os pastores naquele dia. Até hoje, irmãos, a iniciativa é divina. Você consegue imaginar que havia milhares de pessoas ali e Deus escolheu os pastores no campo? Você é como os pastores no campo, marginalizado, pecador, indigno. E Deus teve a iniciativa de buscar você, de se revelar a você. O que a gente deve fazer diante disso? Se juntar aos anjos e adorar, irmãos. Porque frequentemente nós nos esquecemos de que o simples fato de estarmos aqui ouvindo e crendo nessa mensagem, o simples fato de conhecermos um rei que é extraordinário, deveria nos fazer adorar a Deus incessantemente. Você é alguém que foi objeto da revelação graciosa de Deus na história. Nós vimos em primeiro lugar que o Natal manifesta a condução absoluta de Deus na história. Em segundo lugar, nos versos 8 a 14, vimos que o Natal manifesta a revelação graciosa de Deus na história. Por fim, irmãos, nós veremos que o Natal manifesta a proclamação salvadora de Deus na história. Vou repetir, a terceira e última verdade. O Natal manifesta a proclamação salvadora de Deus na história. O nascimento de Jesus, então, é comunicado aos pastores que obedecem imediatamente e vão até o Senhor para prestar-lhe honra e anunciar as verdades reveladas por Deus pelos anjos. A revelação não pode produzir em nós apenas admiração, ela deve produzir em nós obediência, e obediência apressada. Ela produz 3 atos de obediência nos pastores. Veja, nos versos 15 a 16, o primeiro ato de obediência é: eles vão ver o menino. E para que eles vão? Para adorá-lo, mas eles vão ver o menino. Então veja bem, as palavras do anjo produziram um efeito imediato. O texto diz exatamente que eles foram apressadamente. Eles falavam uns com os outros, conversavam: a gente não pode ficar aqui, a gente precisa ver esse menino. Então eles vão para ver o menino. Essa mensagem precisa ser contada. E eles vão rapidamente e encontram Maria, José e a criança deitada numa manjedoura. Primeiro ato de obediência, irmãos, eles vão. Eles vão até o Cristo. Eles vão até o Rei. Segundo ato de obediência, versos 17 a 19. Os pastores começam a anunciar imediatamente as coisas que eles tinham ouvido. A revelação que eles tinham recebido dos anjos
deveria ser comunicada. Deus não envia tão sublime manifestação da sua glória se não fosse para ser anunciada. E o que o anúncio dos pastores causou? Você pode ler aí no texto. O anúncio dos pastores causou admiração nas pessoas, nos ouvintes que estavam em Belém. Possivelmente várias pessoas da família que estavam ali creram no testemunho dos pastores. Mas o texto diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras em seu coração. Não espere que Maria fosse capaz de compreender cada detalhe acerca da glória do seu filho. Ela não reconhecia ainda. Mas ela, sem dúvida, reconhecia a grandeza dele. Irmãos, e principalmente irmãs, vocês que são mães, pense. O filho de Maria era o filho de Deus e ela sabia disso. Mas isso era muito difícil de digerir. Não tem como isso não ter deixado essa mulher reflexiva, que é o que o texto descreve aqui. Na verdade, eu fico surpreso como isso parece não deixar o mundo espantado. Não tem como essa verdade, se compreendida, não deixar o mundo espantado. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que nós, cristãos do século 21, tratamos os acontecimentos do primeiro século, registrados nos evangelhos, bem como o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do Salvador, como se fosse um folclore ou uma bela história de fantasia. Nós precisamos orar os evangelhos e perceber que as narrativas do nascimento, vida, morte e ressurreição do Senhor são uma manifestação de que Deus entrou na história humana. E Ele entrou na história humana como sofredor, mas também como poderoso e exaltado. A história do Evangelho deveria causar mais admiração em nós, encanto, espanto e deslumbramento. A criança cujo nascimento os evangelistas relataram, meus irmãos, era o próprio Deus entrando à história temporal, submetendo-se à lei, sendo condenado injustamente, morrendo na cruz e ressuscitando. Você entende como essa história é espantosa? Você é alguém deslumbrado com a história da salvação? Encantado com a história da salvação? Responda a si mesmo, não a mim. Se você é, então é impossível que você não siga a dinâmica dos pastores. É impossível uma pessoa encantada, deslumbrada com algo, não compartilhar essa história com os outros. Irmãos, e me permita dar uma ilustração bastante simples a vocês. A maioria da igreja sabe como eu me apaixonei por um esporte recentemente. E todo mundo já ouviu falar disso. Isso é só uma pequena fração de como o nosso encanto produz proclamação. Então, não me diga de forma alguma que você é deslumbrado com a história da salvação, se você não conta isso para as pessoas à sua volta. O Natal é a celebração mais evangelística do cristianismo, meus irmãos. A mais evangelística. E você passou o Natal como um pagão, se você não contou a mensagem de Jesus para um perdido. Entende? Não me diga que você é deslumbrado com a história da salvação se isso não muda a sua vida particular e se isso não faz você proclamar a mensagem de Deus como os pastores fizeram. O terceiro ato de obediência dos pastores é que os pastores louvam a Deus pelo que viram e ouviram. Irmãos, prestem bem atenção. A gente já está no final do sermão. Segura um pouquinho. Os pastores estavam lá no campo. E eles viram a glória de Deus ao redor dos anjos. Você consegue imaginar o esplendor daquela visão? Eles em primeiro lugar viram um anjo que deu a notícia a eles, e depois eles viram a milícia celestial adorando a Deus nas maiores alturas. Contudo, a maior manifestação da glória divina aos pastores não foram os anjos no campo. Foi o menino na manjedoura.
Essa foi a maior manifestação da glória de Deus. Não foi a magnífica visão do exército celestial, foi o próprio Deus encarnado, dependendo de pecadores e deitado em uma manjedoura. Quando os pastores veem os anjos louvando a Deus, o que eles fazem? Eles observam. Quando os pastores veem um menino na manjedoura, o que eles fazem? Eles adoram. Entende, irmãos? Os pastores não louvaram a Deus porque eles viram a glória dos anjos. Na verdade, eles louvaram a Deus porque eles viram a glória do menino. Esse recém-nascido era o próprio Deus. Foi a grandeza do menino que despertou a adoração dos pastores e não a surpreendente manifestação angelical no campo. De novo, quando viram os anjos adorando, os pastores observavam. Mas quando viram o menino na manjedoura, os pastores adoraram. Então, se você realmente compreende o Natal, você sabe que o Natal vai modificar a maneira como nós celebramos o Natal. O Natal não será para você apenas um momento de celebração familiar, um momento de adoração, mas será um momento de adoração específica do Deus que conduz a história, que graciosamente salva pecadores e que ordena a proclamação dessa mensagem salvadora, o Evangelho. Se você quer saber, 25 de dezembro não é mesmo o nascimento de Jesus, irmãos. Mas por que a gente não aproveita essa data para louvar a Deus? Porque em seus decretos eternos Ele nos levou ao conhecimento do amado da nossa alma. Por que nós não usamos esse momento para contar às outras pessoas que elas podem encontrar o menino que nos foi dado? E que nesse menino, tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos. Que ele pode dar sentido à vida das pessoas. O Natal nos lembra, irmãos, de que Deus veio andar com os homens, mas eles não vão saber disso se você não contar. Na verdade, eu preciso fazer algumas perguntas a vocês. Vocês têm andado com Deus? Você tem experimentado a glória do Natal em Jesus Cristo? Você tem celebrado a glória de Deus na história? Pense nessas coisas. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, porque os teus planos salvíficos aconteceram tão detalhadamente, Senhor, que nós podemos enxergá-los. Mas nós não podemos enxergá-los sem que o Senhor tivesse tomado a iniciativa de abrir o nosso coração. E, Senhor, também não poderemos estar deslumbrados com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do Natal, se o Senhor não iluminar os nossos olhos, para que vejamos a glória do nosso Redentor. Dá, ó Deus, que a glória manifestada no Natal transforme a nossa vida e nos impulsione a dar testemunho da verdade. Santifica-nos, Senhor, para a Tua glória e nos faz desfrutar dessa grande alegria que é ter sido salvo por Jesus Cristo. Ó Deus, que nós nunca banalizemos a nossa salvação, que ela nunca seja de somenos para nós, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos a obra, a pessoa e a história da salvação em grande apreço, Senhor. Que haja encantamento, deslumbramento, Senhor. Ó Deus, livra-nos de uma religião fria. Aviva o nosso coração, Senhor. O Natal é uma lembrança de que nós podemos ser avivados, Senhor. Manifesta a Tua glória. Nós poderemos ver a glória dos anjos, Senhor, mas nós queremos ver a glória do nosso Cristo, o nosso Salvador.
o nosso Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.